dia. Hoje estamos iniciando mais um dia, mais um momento que o Senhor nos deu e dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos estar tendo a nossa lição número 11, falando aí sobre a cura de um coxo de nascença. Para você que está meio perdido ainda, nós estamos acompanhando aqui essa revista aqui, ó, que fala sobre poder, cura e salvação. E hoje nós estaremos falando aqui sobre a lição 11, a cura de um coxo de nascença. Se você tem a sua revista aí, acompanhe, prepare seu ambiente, suas canetas, seu caderninho de anotação e vamos aprender mais um pouco de Deus neste momento. Amém? Bom, para você que não me conhece, olá, eu me chamo Luiz Gustavo, faço parte aqui da Igreja de Deus do condomínio Beija-Flor. E hoje nós estaremos aprendendo um pouco mais do Senhor, compartilhando conhecimento, tentando entender um pouco do que ocorreu, do que está escrito na Sagrada Escritura. Amém? Você que está com a revista aí, tem uma área, um campo apropriado para isso, mas você que não está, hoje o nosso texto, a nossa história, o que queremos tratar está escrito aí no livro de Atos, no capítulo 14, do versículo 1 ao 13. Como a leitura é um pouco extensa, nós não vamos ler aqui neste vídeo, mas você leia posteriormente, ou você pode estar pausando aí o vídeo e lendo, e depois retomando aqui esta reprodução. Mas está escrito aí nesta referência. Após você ter feito aí a sua leitura do nosso texto base, ou não, nós temos aqui o nosso texto áureo, ou o nosso texto de memorização, que se encontra lá em Atos 14:10, que diz assim: Disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Amém? Vamos repetir mais uma vez? Disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Esse aí é o nosso texto de memorização. Que você possa estar aí incutindo em sua mente essas palavras. Bom, no início da igreja, nós vemos no texto, e se você ler alguns versículos anteriores, se você ler aí o livro de Atos por completo, você vai se situar e vai entender bem do que nós vamos tratar. No início da igreja, Deus separou Paulo e Barnabé para a evangelização dos judeus e dos gentios. Ou seja, dos judeus, aquelas pessoas ali da região, e gentios, que são os estrangeiros. Muitos rejeitaram as pregações de Paulo, porém, muitos recebem o Evangelho pela fé e se tornaram discípulos de Cristo. E Deus confirmava a palavra dos apóstolos por meio de sinais e prodígios. Então, estava iniciando a igreja. O livro de Atos conta isso, o início da igreja. E nós sabemos que o início de muitas das coisas é meio conturbado, é devagar, tem certa dificuldade, e não foi diferente no início da igreja. Os discípulos, os apóstolos, enfrentaram muitas dificuldades, mas o Senhor estava com eles, e o Senhor operava maravilhas através da vida deles. Nosso primeiro tópico aí, ele fala a expansão do Evangelho. Nosso subtópico aí, Icônio, Listra e Derbe. Para a gente se situar um pouco, eu trouxe esse mapinha aqui, que mostra aí
nesse círculo aí em vermelho, Icônio, e ali nós vemos Listra e Derbe ali bem próximo a Icônio. E essa região hoje em dia é a Turquia. Então essa região de Icônio, Listra e Derbe corresponde hoje em dia à Turquia. Tem uma pequena observação que eu queria que você gravasse e logo mais à frente nós vamos entender. Segundo uma lenda antiga, Júpiter e Mercúrio haviam em tempos passados visitado a cidade em forma humana. Como assim, Gustavo? Júpiter e Mercúrio, deuses ali na mitologia, dizia-se em uma lenda que eles haviam visitado a cidade ali em tempos passados. Pega essa informação, grava aí e mais na frente a gente vai entender isso aí. Mas aí está situado estas cidades, Icônio, Listra e Derbe, que são bastante importantes para a gente entender, para a gente se situar nesta história. Muitos creram na pregação de Paulo e Barnabé. Nós vemos que eles começaram ali a pregar, eles entraram na sinagoga, pregaram de tal modo que uma grande multidão creram neles. E como Matthew Henry fala, os apóstolos falavam com tanta simplicidade, demonstração do Espírito e poder, tão calidamente e com tanto interesse pelas almas dos homens, que aqueles que os ouviam não podiam senão dizer que verdadeiramente Deus estava com eles. Então eles começaram a crer e as pessoas começaram a se convencer, começaram a acreditar, começaram a se derramar, começaram a deixar aquelas palavras entrar nos seus corações. E uma grande multidão creu, não só os judeus, mas também os gentios. A genuína pregação do Evangelho sempre alcançará corações sedentos pela verdade. Então, a pregação, aquilo que os apóstolos estavam fazendo, começou a surtir um efeito muito positivo. Mas nós vemos também que nem tudo são flores. E ao mesmo tempo que muitas pessoas estavam ali acreditando, muitas pessoas estavam ali crendo, muitas pessoas estavam ali deixando essa palavra modificar as suas vidas, essa palavra entrar nos seus corações, muitos também rejeitam a pregação de Paulo. Infelizmente, sempre haverá aqueles que rejeitam a palavra de Deus, pessoas de dura cerviz e incircuncisos de corações. A incredulidade é uma opção pessoal, e a descrença de alguns judeus ali naquele momento incitou e irritou o ânimo dos gentios contra Paulo e Barnabé. E isso levou a algo inusitado. Os gentios e judeus se uniram contra os cristãos. E nós vemos que algo parecido aconteceu quando os romanos e os judeus se uniram para crucificar Jesus. Então, o que aconteceu ali? A incredulidade, aquele povo que não estava crendo, começou a incitar e a irritar o ânimo dos gentios contra Paulo e Barnabé, começando a jogar contra, começando a falar mal. E isso fez com que tanto os judeus como os gentios ali se unissem contra Paulo e contra Barnabé. Para você ter ideia, a oposição foi tão ferrenha contra Paulo e contra Barnabé que eles foram apedrejados e tiveram que deixar a cidade. E a gente vê que hoje em dia
cenas como esta ainda acontecem em vários lugares do mundo, onde a pregação do Evangelho é proibida aos cristãos perseguidos e, com isso, muitas pessoas têm sido torturadas e até mortas. Então, a gente vive aqui no nosso país com a liberdade, mas a gente tem que se tocar o que os nossos irmãos em outros países, em outras localidades estão passando. Coisas terríveis. Eu trouxe aqui no próximo slide uma imagem, talvez seja um pouco chocante para você, mas eu quis trazer porque isso não pode estar no nosso imaginário, isso não pode estar longe de nós. Isso tem que estar latente em nossas mentes, para que a gente possa estar tendo ciência do que tem acontecido no mundo e não tapando os nossos olhos, não virando as nossas de costas diante da realidade que muitos têm enfrentado por crerem em Deus, por crerem no Senhor Jesus Cristo. E é isso que muitas pessoas têm enfrentado. Muitas pessoas têm dado o seu sangue, literalmente, têm dado as suas vidas, têm abdicado de tudo, têm sofrido perseguição, retaliação, inúmeras coisas, simplesmente por crer em Deus. Então valorize o que você tem, valorize o lugar que você vive e use isso tudo para propagar ainda mais o Evangelho. Seguindo a nossa lição, o nosso tópico 2 fala aí da cura do coxo. Um homem paralítico. Mas diante desse fato, Deus não faz as coisas em vão. E Paulo e Barnabé ali foram apedrejados, foram meio que expulsos ali da cidade, tiveram que deixar a cidade. E depois disso, depois de deixar a cidade de Icônio, Paulo e Barnabé foram para Listra e Derbe. Lembra do mapinha lá atrás? Eu mostrei ali onde está Icônio, onde está Listra, onde está Derbe. E ali Paulo e Barnabé foram chutados, foram expulsos ali de Icônio, e eles foram para Listra e Derbe. E ali eles encontraram um homem que era coxo desde o seu nascimento. Então nós vemos como as coisas do Senhor são. Às vezes a gente não entende o operar do Senhor, às vezes a gente não entende porque o Senhor está fazendo as coisas, a gente reclama, às vezes a gente murmura, mas nós estamos vendo com os olhos carnais. E o que a gente tem que fazer? Nós devemos acreditar em Deus, nós devemos confiar no Senhor e saber que a vontade dele é soberana em nossas vidas. E ali eles se encontraram com um homem que era coxo desde o seu nascimento. E esse homem coxo era um homem de fé. Esse homem coxo ali começou a ouvir a pregação de Paulo. E a fé começou a brotar, começou a ser desenvolvida, começou ali a germinar no seu coração. Então Paulo, ele fixa os olhos nele e vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, ele diz em voz alta o nosso texto de memorização, que é esse aí mesmo que você falou. Levanta-te direito sobre os teus pés. Jesus assegurou que tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. E o Senhor quer nos usar como instrumento nas mãos dele. Ele não foi Paulo que curou aquele homem, mas foi o poder de Deus, através da vida de Paulo, através do instrumento Paulo, que operou o milagre na vida daquele homem.
o coxo creu no Cristo que estava sendo pregado e foi curado. E a partir daí, o homem coxo, o homem de fé, se tornou um homem curado. Nós vemos aí que o coxo viveu 3 fases. A primeira, como uma pessoa carente de cuidados. Aquela pessoa que o texto não fala, mas por se tratar de um homem, nós deduzimos que ali já devia ser seus 30 e poucos, 40 e poucos, enfim. E até aí nós podemos deduzir que aquele homem enfrentou muitas dificuldades ao longo das suas vidas. Nós vemos hoje em dia, no nosso tempo, no século XXI, como as pessoas com deficiências já enfrentam dificuldades de locomoção, de preconceito, de acessibilidade, enfim. Imagine naquele tempo. Então, era um homem, era uma pessoa carente de cuidados. Mas essa pessoa se tornou uma pessoa de fé. A partir do momento ali que ele encontrou, que ele começou a ouvir as palavras de Paulo, que ele começou a ouvir e dar ouvido e dar atenção àquelas palavras e abrir o seu coração para aquilo que estava sendo dito. E ali surgiu a fé. E essa pessoa de fé se tornou uma pessoa curada, uma pessoa transformada, uma pessoa liberta pelo poder de Deus. Agora eu queria que, diante dessas perguntas que nós faremos agora, você pensasse, você respondesse para si mesmo. Se você quiser responder aqui, debaixo aqui nos nossos comentários, escrevendo a sua experiência acerca dessas perguntas, que você se sinta à vontade. Você já recebeu alguma cura da parte do Senhor? Conhece alguém que já foi curado? Se você quiser aí compartilhar conosco essa experiência, esse milagre, que você possa estar compartilhando aí pelos comentários, pelo nosso grupo do WhatsApp. Mas eu quero te dizer que Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem e sempre será o mesmo. O Deus fiel, o Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus que liberta. Nós vemos os textos antigos e a gente pensa que Deus curou, Deus abriu o mar, mas foi tão distante, foi no passado, hoje em dia não acontece mais esse tipo de coisa. Pelo contrário, o Senhor continua curando e o Senhor tem feito muito mais maravilhas na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida. O Senhor tem operado curas físicas, o Senhor tem operado curas espirituais, o Senhor tem transformado pessoas. A reação da multidão. O perigo de idolatrar pessoas. Lembra daquele negocinho que eu pedi para você gravar lá atrás? Então nós vamos ver mais profundamente, mais destrinchado o que aquilo significa. Então nós vemos ali que aquele homem foi curado através da vida de Paulo, mas ocorreu um fato. Quando as pessoas viram o milagre que tinha sido feito, disseram que os deuses haviam descido até eles. Então chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio e trouxeram touros para sacrificar aos apóstolos. Só para a gente se situar aqui um pouquinho, este aqui seria Júpiter, a qual eles estavam comparando a Barnabé, e esse daqui, Mercúrio. Então, o que aconteceu? Lembra que lá atrás eu falei que naquela região existia ali uma lenda que diziam que esses deuses
já já havia pisado ali naquele lugar, já havia estado naquele lugar na forma humana. E aquele povo vendo aquele milagre através da vida de Paulo, logo associaram, pronto, são os deuses que estão entre nós de novo. Então eles imaginaram que os deuses estavam entre eles, que Mercúrio e que Júpiter estavam ali novamente entre eles. Mas o que os apóstolos fizeram diante daquilo tudo? Porque quando eles identificaram, são os deuses, o que eles fizeram? Eles trouxeram touro e começaram ali a oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses. E o que Paulo e Barnabé fizeram? Eles se vangloriaram, eles aceitaram, eles falaram, obrigado. Não. Paulo e Barnabé impediram e rejeitaram tal atitude, afirmando que eram homens como eles. Uma coisa é a gente honrar uma pessoa, outra é dar glória, que é somente de Deus, a outro ser humano. Então, uma coisa ali é você prestigiar, uma coisa ali é você honrar uma pessoa, uma coisa ali é você reconhecer o feito daquela pessoa, o que aquela pessoa é. Outra coisa é você dar glória, é você enaltecer essa pessoa como Deus. Porque nós sabemos que só há um Deus. Nós sabemos que só a Ele nós devemos dar a nossa glória, nós devemos dar o nosso louvor. Um Deus limitado. Nós vemos então que quando a multidão ouviu de Paulo que eles eram mensageiros de Deus e que não deveriam ser adorados, a multidão ficou irada, a multidão ficou hostil. E ali eles apedrejaram Paulo. Eles preferiam as mentiras. E nós vemos que ainda nos nossos dias, ainda hoje, as pessoas que possuem suas próprias ideias a respeito de Deus. Ouvem que Deus as ama, mas quando ouvem que Ele não aceita seus pecados, ficam contrariadas e furiosas. E foi o que aconteceu ali com aquela multidão. Aquela multidão ali estava adorando, São Mercúrio, São Júpiter, vamos adorar, vamos sacrificar a eles, temos os deuses entre nós. E ali quando Paulo e Barnabé falaram, não, nós não somos deuses, nós somos homens como vocês, nós somos mensageiros de Deus, nós somos mensageiros do Deus Altíssimo, do único Deus. E diante dessa verdade, diante dessa afirmação, a multidão se irou. Ou seja, a multidão preferia acreditar na mentira, que ali eles eram deuses. Mas diante dessa verdade, diante desse fato, eles ficaram, irados. E ali eles apedrejaram Paulo. Mas não foi esse fato, não foi os fatos anteriores, não foi a experiência ali em Icônio, nem essa experiência em Listra e Derbe, que fez com que os apóstolos desanimassem. Nós vemos que eles enfrentaram muitas coisas. Imagine você aí na pele de Paulo, na pele de Barnabé, na pele daqueles homens de Deus, enfrentando essas situações. Eu acho que diante da primeira pedrada a gente já... Não. É muito fácil a gente achar, foi tranquilo, não. É difícil. E foi difícil para aqueles homens do Senhor. E foi difícil no início da igreja. E com isso, eu quero te deixar uma pergunta. E você? Deus colocou algo em suas mãos para você fazer? Se Paulo e Barnabé desistissem por causa das dificuldades,
muitas pessoas não ouviriam sobre o amor de Deus. E aí? O Senhor te deu uma missão, o Senhor confiou algo a você, e o que você tem feito com isso? Você tem cumprido a ideia do Senhor? Você tem cumprido aquilo que o Senhor te deu para fazer? Você tem feito o que o Senhor tem colocado no seu coração? Ou você tem desanimado diante das circunstâncias, diante dos primeiros obstáculos que aparecem? Os apóstolos não desanimaram. Os apóstolos persistiram, porque eles confiavam no Senhor. Eu trouxe até uma imagem que talvez você já possa até ter visto, mas que diz muito isso sobre persistência. Nunca desista. A vitória pode estar mais próxima do que você imagina. Nós vemos esse senhor aí de baixo, ali pertinho de alcançar esta riqueza, mas desanimou, desistiu, achou que não tinha mais jeito, olhou as circunstâncias, deu ouvido às pessoas, deu ouvido às palavras contrárias. Mas não desista. Continue. Persevere. Continue no foco. Continue olhando para o Senhor. Continue mirando no Senhor. Que você vai ser mais do que vitorioso. Que o Senhor vai te honrar e que você vai receber a sua vitória. Muitas pessoas receberam a mensagem pregada por Paulo e Barnabé. A mensagem ficou ali junto. Pregada por Barnabé, e a igreja se expandia. Contudo, eles enfrentaram muitas perseguições e rejeição, como acontece nos dias de hoje. Porém, eles não desanimaram ou desistiram da missão que receberam do Senhor Jesus. Se você tem enfrentado dificuldades e até rejeição por ser um crente que prega a palavra do Senhor, não desista. Não desista. O Senhor Jesus não desistiu da gente. Ele foi até o fim. Ele sofreu a morte para nos dar a vida. Então lembre-se disso quando você estiver fraco, quando você estiver diante de dificuldades. Lembre-se que alguém deu a sua vida por você. Lembre-se de Jesus. Lembre-se daquele grande sacrifício. E não desista. Continue no foco. Continue na missão. Nós chegamos ao fim aí da nossa aula. Espero que você tenha absorvido mais este conhecimento. Mas não fique só nas minhas palavras, não fique só nesse vídeo. Que você possa estar se aprofundando mais na história, conhecendo um pouco mais da geografia, do contexto histórico. Leia o livro de Atos, a nossa revista aí toda conta aí fatos deste livro maravilhoso que narra o início da nossa igreja. E que você possa ter um dia abençoado, que o Senhor Jesus possa estar te dando oportunidades de falar do amor dele. Neste momento, eu queria que você, juntamente comigo, levantasse o clamor, que nós possamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente para te agradecer por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu para aprender um pouco mais de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar derramando da Sua graça, do Seu poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre todos aqueles que têm enfrentado dificuldades, sobre os nossos irmãos aí, mundo afora, que têm enfrentado dificuldade e resistência, Senhor, que têm enfrentado, Senhor, levantes, afrontas, obstáculos, simplesmente por acreditarem em Ti. Que o Senhor possa estar fortalecendo, Pai. Que o Senhor possa estar sendo com esses nossos irmãos. Que o Senhor possa estar nos dando um dia abençoado, um dia de vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Por hoje é só. Fique aí ligado no nosso canal. Dê o seu joinha
aí nesse vídeo. Se inscreva no canal. Aí embaixo aqui tem o nosso botãozinho de se inscrever se você não é inscrito. Ative aí o sininho para você estar recebendo notificações sempre que a gente estiver colocando aí vídeo novo, para você receber aí a notificação. E esteja acompanhando o nosso canal, esteja orando pela nossa igreja, esteja orando pela nossa liderança, pelos nossos pastores. Por hoje é só, é isso aí. Tchau, tchau.